gente, seja muito bem-vindo ao Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia, o primeiro de 2026. E saiba o que vai ser destaque no programa de hoje. Copa São Paulo de Futebol Júnior, Juventude Samas estreia com derrota para o Itaquá. Já o São Luís empata na estreia da Copinha contra o Cosmopolitano. E na retrospectiva do esporte, vamos falar da ordem de serviço assinada para a construção do primeiro ginásio paradesportivo do Maranhão. Vamos falar também do primeiro encontro das escolinhas da Série B do futebol maranhense. Tudo isso agora no Dentro da Área, que já está no ar. Seja muito bem-vindo, viu, gente, ao Dentro da Área, o primeiro de 2026. A gente deseja, um ano de muita luz, muita paz, muito amor e que a gente seja muito grato por tudo que acontece com a gente ao longo desse ano de 2026. Mas vamos começar o programa já falando de esporte, vamos começar o programa falando da retrospectiva que a gente vai trazer aqui ao longo desses próximos 2 programas do Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. A gente começa o programa falando sobre a assinatura de ordem de serviço para um estádio paradesportivo, ali no Complexo Canhoteiro. A gente traz os detalhes aqui na tela da TV Assembleia. Acompanhe. Um sonho do paradesporto que, em breve, deve se tornar uma realidade. A ordem de serviços para a construção do primeiro ginásio paradesportivo do Maranhão foi assinada pelo ministro dos Esportes, André Fufuca, na presença de um grupo de 25 paratletas maranhenses. Um marco na história do esporte no Maranhão. O primeiro ginásio do paradesporto da história do nosso estado. É um marco histórico para os atletas que levam o nome do Brasil nos 4 cantos do mundo. Hoje nós temos a 5ª potência mundial no paradesporto. Acredito que pelas projeções e pelo incentivo que estão sendo dados, em 20 anos seremos a 2ª ou 1ª, e o Brasil não é diferente. O Brasil tem que ter investimento na base, tem que ter investimento naqueles atletas que irão impulsionar o nome do nosso país. E aqui no Maranhão, a gente teve a audácia de procurar parceiros, procurar patrocinadores para começar e dar hoje a ordem de serviço do primeiro ginásio, que sem sombra de dúvidas, além de ser histórico, vai fazer muita história para o nosso esporte. O ginásio vai ocupar uma área de mais de 1.500 metros quadrados, onde será possível a prática de basquete, vôlei, bocha, futebol de 5 e de 7 e badminton. Também terá uma academia climatizada de aproximadamente 120 metros quadrados, toda equipada e projetada para pessoas com deficiência. Os vestiários também serão climatizados, em uma área de aproximadamente 135 metros quadrados, com banheiros, chuveiros e armários, divididos tanto em masculino como em feminino. Será construída ainda uma arquibancada para mais de 200 espectadores. O novo ginásio vai ser um espaço para pessoas com mobilidade reduzida em toda a sua extensão. Quando o ginásio estiver pronto, exatamente naquele ponto bem ali, todos vão poder conhecer o ginásio Cláudio Vaz, mais conhecido como Alemão, um dos grandes incentivadores do esporte adaptado dentro do Maranhão. É uma forma de reconhecimento a quem muito lutou pela cidadania e pela inclusão social dentro do estado. Os paratletas, maiores beneficiados com a construção do ginásio, celebram o momento como se fosse a conquista de uma medalha. Estou muito feliz por estar nesse evento, participando desse momento, porque eu e outras pessoas também, meus amigos, já sonhamos com esse momento e hoje está se tornando realidade. E eu sei que vai ser muito lindo, porque a gente vai ter melhor desempenho nos treinos, a gente vai se preparar melhor para a competição, então é muito especial estar nesse momento. Muito bom, eu consigo aproveitar, eu vou mais pro treino, muito bom, melhorou bastante. Eu gosto do travessia, que ele me leva para todos os lugares.
Pois é, um dos assuntos que mais foram comentados, foi comentado no ano de 2025, justamente essa construção desse ginásio paradesportivo, que vai ser ali ao entorno do Complexo Canhoteiro, ali ao lado do Estádio Castelão, ao lado também ali do ginásio Georgiana Flegger, o Castelinho. E ali, claro, vai ter disputa de muitas modalidades. O Maranhão, que tem um cenário importantíssimo no paradesporto, inúmeros atletas maranhenses que ganham e trazem medalhas aqui para o estado do Maranhão. Então, tá de parabéns o governo do estado do Maranhão, através da CEDEL, junto também com o Ministério dos Esportes, que vai trazer esse ginásio para o paradesporto ali ao lado do Estádio Castelão, ali no entorno do Complexo Canhoteiro. Agora a gente vai continuar girando com a informação aqui dentro da área, na tela da TV Assembleia, porque a gente vai falar sobre futebol de base, que também foi um outro ponto destacado no ano de 2025. Tivemos o primeiro encontro de futebol de base que aconteceu no Estádio Castelão. Um ponto importante, a base, o futebol de base ganhando destaque aqui no cenário maranhense. Acompanhe. O Estádio Castelão se transformou em palco de integração, formação e incentivo ao esporte de base. A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer realizou a primeira edição do Encontro das Escolinhas da Série B do futebol maranhense. O Castelão Experiência, junto com abre o primeiro encontro de jovens maranhenses Série B. Por quê? Porque a gente fez esse projeto baseado no último campeonato Série B, que foi incentivado às escolinhas pelo governo do Estado. O governador deu total apoio, que é um grande entusiasta do esporte. E aqui estamos hoje, abrindo o Castelão, esse palco, nosso maior palco do esporte maranhense, para essas crianças que vão viver momentos como entrar pelas delegações, ir no vestiário, entrar em campo, ter árbitro profissional, ir no banco de reserva e depois a entrevista coletiva. Então isso é muito importante, porque aqui tem a família, tem pais, tem irmãos, tios, e eles não esquecem, isso aqui é para sempre, eles vão levar para ele, mesmo que nossos jogadores, as nossas sementes que são esses jogadores aqui da Série B, a escolinha, vá para outros estados, vá para outros países, eles vão levar a bandeira do nosso estado e não vão esquecer jamais aqui essa experiência no Castelão. A iniciativa reuniu atletas, técnicos e dirigentes de clubes beneficiados pela política de incentivo da CEDEL, reforçando o compromisso do governo do estado com o desenvolvimento do futebol maranhense. Participam da ação equipes de base de clubes como Americano, Expressinho, Luminense, São Luís, Tupã, Balsas, Cordinho, ITZ Esporte, Lago Verde, São José e Timon. Foi uma experiência única, né? Para essas crianças que nunca tiveram oportunidade sequer de entrar no Castelão, conhecer essa praça maravilhosa que nós temos, que é o Castelão. E nós que vem militando aí no cenário do futebol maranhense, na questão da segunda divisão, onde nós vem pleiteando um dia estar na elite do futebol maranhense. E para essas crianças aí que estão tendo essa oportunidade, não tem como descrever para eles, né? É uma sensação ímpar e eu tenho certeza que através dessas iniciativas nós vamos formar cidadãos, não só atletas, mas cidadãos, né, que possam colaborar dentro das suas comunidades. O encontro das escolinhas marca um passo importante na consolidação das políticas públicas de esporte no Maranhão, valorizando a base e fortalecendo o futuro do futebol no estado. Para quem participou, foi um momento inesquecível. Aqui é muito organizado, vários times jogaram, a gente jogou assim no campo fechado, o Castelão é muito bom. Eu agradeço a todos, a CEDEL, muito obrigado por estar participando aqui. Um campo muito bom, eu agradeço tudo. Eu fiquei muito feliz porque meu sonho é ser jogador um dia, né? Então, eu tive uma oportunidade dessa aí, muito bom. Muito bem, Carla Bianca trouxe os detalhes desse primeiro encontro que foi realizado pela CEDEL lá no Estádio Castelão. 11 equipes de base, um número bem expressivo, né? Se a gente for aqui analisar os times, né? Tivemos o Luminense, o São Luís, Tupã, Balsas, Cordino, ITZ, Lago Verde, São José, Timon, Expressinho e Americano. 11 equipes, 11 clubes, a garotada, né? Que um dia sonha em ser jogador de futebol. A gente que acompanhou na reportagem da Carla Bianca, meninada, feliz, sonhando em ter um futuro no esporte, ter um futuro no futebol. E além, né, de ter esse campeonato de futebol de base que aconteceu no Estádio Castelão, a criançada, a garotada teve a oportunidade de participar de todo o cenário ali do Castelão, não só no campo.
foram lá na parte da coletiva de imprensa, lá no cenário de imprensa, na parte dos vestiários. Muitos queriam conhecer e puderam conhecer. Eles fizeram um cenário de jogador de futebol por completo no Estádio Castelão, não só através do gramado do Castelão. Então, bem bacana essa iniciativa também, que foi muito falado durante o ano de 2025 e tem que ser continuado. Foi apenas o primeiro encontro e tem que ter uma continuação. Tem que ser contínuo esse papel do governo do estado do Maranhão, da Secretaria de Esporte, para poder também revelar a garotada que sonha em ser jogador de futebol, e essa é uma oportunidade de mostrar o cenário para toda essa criançada. Agora a gente vai para um breve intervalo aqui na tela da TV Assembleia. Depois do intervalo a gente continua falando de futebol de base. Nós vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já começou, os maranhenses já entraram em campo e daqui a pouco eu trago o desempenho das equipes depois do intervalo. Segura aí que já eu volto. De volta com Dentro da Área aqui na tela da TV Assembleia. Muito obrigada pela sua audiência. Feliz Ano Novo, né? Primeiro programa de 2026. A gente começa este bloco agora falando de levantamento de peso olímpico. O Maranhão que tem um renome, né, tem um destaque importantíssimo na modalidade. E no ano de 2025 trouxe muitas medalhas para o estado do Maranhão e finalizou ali no mês de dezembro a temporada deste ano, desse número de medalhas expressivos que foram trazidas aqui para o estado do Maranhão. Acompanhe na reportagem. O levantamento de peso olímpico encerrou o calendário esportivo de 2025 no Maranhão com a realização da 5ª Copa Dragos, competição estadual promovida pela Federação Maranhense de LPO. O evento reuniu cerca de 100 atletas em São Luís. Esse foi um ano de vitória no levantamento de peso olímpico. Essa agora é a nossa última etapa do Campeonato Estadual de 2025, a Copa Dragos, que está na 5ª edição. O homenageado, inclusive, está aqui, ao técnico da Seleção Brasileira, Dragos Dório Stânica. E a gente pode dizer que esse ano foi marcado pela primeira medalha num campeonato internacional, na categoria Sub-17, com o Isaac, e outros grandes atletas que apareceram e foram lá premiados com o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Nós estamos indo para o 2026 com muita esperança de continuar fazendo esse trabalho e principalmente conquistar mais medalhas para o Maranhão. As disputas envolveram atletas das categorias infantil, sub-17, sub-20, adulto e master, no masculino e feminino, com divisão por peso e idade. A modalidade, para ela se fixar, ela tem que ser aberta para todo mundo. Não é só as pessoas que estão na seleção, os tops, não. Ela tem que ser para todo mundo, tem que ser uma massa de atletas grande, campeonatos com bastantes atletas. Aí sim a modalidade se fixou, ela é implementada, para dizer assim, certo? Mas graças a Deus sempre vamos ter esses destaques, não? E eles apareceram muito rápido e esperamos que a carreira deles vai dar continuidade, não? Até um nível mais alto, Júnior 20, adulto e por aí vai. Entre os destaques da competição, a atleta Camila Aranha de Lima foi campeã na categoria adulto até 86 quilos, somando 132 quilos, enquanto Carla Gardênia garantiu o ouro na categoria Master, totalizando 121 quilos. Pois é, não sei se eu me arrependo de não ter feito antes ou se foi na hora certa, sabe? Mas eu acho que se eu tivesse começado antes, eu seria muito melhor em outras coisas, na escola, na faculdade, entendeu? Eu acho que isso ajudaria muito a minha concentração nos estudos, ajudou no meu trabalho. Então, para mim, é além daqui, sabe? É para fora. Isso, o LPO é uma competição, é uma modalidade que ela trabalha inúmeras habilidades, né? Tanto força, coordenação, mobilidade e a parte mental, porque a gente precisa se concentrar muito, precisa estar muito ligado no movimento que a gente está fazendo, porque é um movimento complexo. Então o LPO ele ajuda muito no dia a dia a gente realmente manter esse equilíbrio, tanto corporal como mental. Então isso para mim me ajudou muito, eu tenho muita alegria nesse esporte. O atleta Marcos Vinícius venceu na categoria até 78 quilos e o maranhense Isaac Gomes entrou para a história ao conquistar a primeira medalha internacional do LPO do Maranhão, ao lado de Emily Antunes. Eu, que sou universitário, acabei participando de uma competição universitária e foi no basquete que eu acabei me lesionando. E aí eu passei por um procedimento cirúrgico no joelho
E o LPO sempre foi a minha base de qualquer tipo de preparação. E para minha recuperação não foi diferente. Na minha recuperação, além de toda a fisioterapia, trabalho na academia, também foi feito todo o trabalho e acompanhamento com o Dudu aqui no CT LPO. E aí agora a gente chega, depois de 1 ano e 5 meses mais ou menos, as nossas voltas à plataforma, que é surreal essa sensação. Foi um ano que eu pude representar o meu estado indo para o brasileiro, sendo campeão brasileiro no Sub-17, 3º lugar no brasileiro adulto e 2º lugar no brasileiro Sub-20, que eu pude bater os índices, né, para competir internacionalmente. Então fui para o Sul-Americano, lá eu fiquei em primeiro, né, na categoria 9-4 até 17 anos. No Pan-Americano eu fui na categoria 88, Sub-17, lá eu fiquei em 4º lugar e agora está encerrando o ano, né, com essa Copa Dragos, que fui mais leve, né, por conta dessas competições. Então é isso, agradecer a Deus pelo ano que ele me deu, né, pela oportunidade de estar representando meu país, meu estado, de ter quebrado 6 recordes no brasileiro deste ano. E é isso, agora é treinar bastante para começar 2026 daquele jeito. Muito bem, a gente acompanhou a reportagem falando sobre o LPO. Só para a gente ter a noção, essa Copa Dragos que finaliza o cenário da modalidade aqui no estado do Maranhão. O Maranhão que já tem um renome importante aqui no Nordeste, mas também já foi para o Brasil e também de forma internacional através do Sul-Americano. Se a gente trouxer aqui um detalhe do número de medalhas, 39 medalhas na Copa do Nordeste, na Copa Norte-Nordeste, 5 medalhas no Campeonato Brasileiro Adulto, 11 medalhas no Sub-17, Sub-20, além de bater 6 recordes nacionais. É o estado do Maranhão, viu? Essa é a equipe que a gente pode dizer, equipe do Maranhão, mas também equipe brasileira, porque inúmeros atletas de levantamento de peso olímpico que são maranhenses são representantes do Brasil também. E a destaque aí, a gente tem um destaque ali do Dudu LPO, né, que é o nome aqui no estado do Maranhão da modalidade, que trouxe a modalidade aqui para o estado do Maranhão. Então a gente parabeniza, né, a toda a Federação de Levantamento de Peso Olímpico aqui do estado do Maranhão, que vem tendo resultados e mostrando que a modalidade pode se expandir ainda mais. A gente vê aqui por esse número de medalhas ao longo de 2025 e tenho certeza que em 2026 o cenário não modifica não, viu? Tende a aumentar aqui a modalidade no estado do Maranhão, onde tem muito mais adeptos chegando. A gente que no começo o LPO era uma modalidade desconhecida, em 2025 a gente vendo esses números expressivos de medalhas e pódios aqui do estado do Maranhão, a gente percebe que o número de adeptos só tende a crescer. Agora a gente volta a falar de futebol de base, vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde o último dia 2, teve início, né, o calendário do futebol brasileiro, que sempre inicia com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a gente teve 2 representantes, a gente tem 2 representantes na competição, o Juventude Samas e o São Luís. A gente começa falando do Juventude Samas, que acabou sendo derrotado, infelizmente, de virada. Foi derrotado pela equipe do Itaquá, lá no grupo 24 da competição. E aí a gente traz esses detalhes do Juventude Samas, que acabou saindo na frente, mas infelizmente recebeu aquele presente, né, desgostoso de estreia, tomando a virada do Itaquá. Lembrando que o Itaquaquecetuba, né, que é onde está sediando o grupo do Juventude Samas, acabou vencendo, garantindo esses 3 pontos, deixando o Juventude zerado. E aí o Juventude vai ter que se reerguer na próxima rodada para essa partida. Inclusive a gente coloca aí na tela, né, nosso editor está colocando, sobre a partida que acontece na próxima quarta-feira. O Juventude precisa vencer na competição, por quê? Se o Juventude perder, já perdeu o primeiro jogo, se perder ainda essa partida, já está eliminado da Copinha. O Juventude que perdeu na estreia tem que vencer, tem que buscar esses 3 pontos na continuação da Copinha 2026. Aí a gente traz aqui o calendário do Juventude Samas na competição, que vai voltar novamente a jogar no estádio Ideu Silvestre do Carmo. Todo o grupo 24 da equipe do Juventude Samas vai jogar nesse estádio
todos os jogos. É sempre assim na Copinha. Lembrando, são 32 equipes divididas em vários grupos. E aí joga tudo no mesmo estádio durante a fase de grupos, o início da competição. Então aí essa partida, a Juventude joga 15h15 dessa próxima quarta-feira, do dia 7, contra o Náutico, lá no estádio Idel Silvestre do Carmo. A gente está acompanhando aí na tela da TV Assembleia. E também vai jogar no sábado, às 13 horas, diante do Novo Horizontino, o estádio também Idel Silvestre do Carmo. Lembrando que o grupo do Juventude Samba é um grupo um pouquinho complicado. Vai pegar o Novo Horizontino de São Paulo, que é um clube que tem nome, né, em renome no futebol paulista, segue em ascensão, não só na categoria de base, mas também no futebol profissional. Também tem o Itaquaquecetuba, também de São Paulo, e também o Náutico de Pernambuco. Então, o Juventude Samba precisa se reerguer, precisa se readaptar e vencer esse próximo jogo para não ser eliminado, porque aí já fica totalmente impossível matematicamente de poder passar para a próxima fase da competição. Agora a gente vai falar do São Luís. O São Luís foi um pouco mais feliz. Acabou empatando 100 gols fora de casa, foi um jogo bem movimentado, a equipe do São Luís, mas não conseguiu balançar as redes, não conseguiu ficar com o marcador no placar à frente. E aí acabou empatando em 0-0, conseguindo um ponto. Diferentemente do Juventude Samas, o São Luís tem um grupo mais forte. E esse empate é importantíssimo, até porque nesse jogo teve uma torcida bem movimentada para a equipe do Cosmopolitano, que foi a equipe que enfrentou a equipe do São Luís lá no estádio Telmo de Almeida. E aí, no mesmo horário do Juventude Samas, a gente traz agora aqui o calendário do São Luís, vai enfrentar a equipe do Figueirense no estádio Telmo de Almeida, na próxima quarta-feira, dia 7, às 15h15, mesmo horário do Juventude Samas, e no sábado, às 13 horas também, no dia 10, o São Luís vai pegar o Red Bull Bragantino. Então, a equipe, tanto do São Luís quanto a equipe do Juventude Samba, precisam da vitória. O Juventude ainda mais porque saiu atrás na competição, então precisa dessa vitória, desses 3 pontos para poder seguir na frente. Lembrando que o Motoclube de São Luís foi o último clube, né, do estado do Maranhão a ir mais longe, foi o único clube a ir mais longe na competição. Aquela época lá do Palito, pois é, o Motoclube de São Luís do cenário maranhense foi a única equipe a ir um pouco mais longe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E essa competição é que abre o calendário brasileiro da competição do futebol brasileiro, que a Copinha começa logo nos primeiros dias de janeiro e encerra justamente no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, tem essa finalização da competição. Lembrando que essa competição, ela joga, a gente pode dizer, ela engata para o cenário nacional e internacional inúmeros jogadores. Olha o exemplo aí, o Neymar Júnior, gente. O Neymar saiu da Copa São Paulo Júnior, foi destaque na Copa do São Paulo de Futebol Júnior. O Vinícius Júnior, a gente pode dizer também que saiu da Copinha. Recentemente, o Estevão do Palmeiras, o Hendrick, Lucas Moura, sucesso no São Paulo e também no futebol internacional. Foi destaque, foi uma revelação na Copinha, o Casemiro e um jogador que eu acho que pouca gente sabe, mas em 93 o Rogério Ceni foi revelado também na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então é uma Copa importantíssima, é o maior campeonato de futebol de base do planeta, do mundo, é aqui no Brasil, é aqui no estado de São Paulo. Então, os representantes maranhenses precisam se recuperar, se reerguer, se reestruturar na competição para poder pensar no cenário ali de próxima fase da Copinha 2026. Então, a gente deseja sorte que no próximo programa a gente traga a classificação, porque na próxima quarta-feira tem jogo às 15h30, às 15h15, tanto para o São Luís quanto para o Juventude Samas, e também no sábado teremos a finalização da competição na fase de grupos, e se Deus quiser com a vitória tanto do São Luís quanto do Juventude Samas. E falando de Copinha, a gente vai encerrando aqui o programa de hoje. Se você quiser acompanhar novamente o Dentro da Área, a gente está lá na TV Assembleia, na internet, no YouTube, lá você acompanha todas as reportagens e também acompanha todos os programas ao longo do mês e ao longo do ano.
Agora, se você quiser mandar sua participação, pode mandar lá também através da TV Assembleia. A gente tem reprise às 7 da manhã, na terça-feira, e também às 2 da tarde da terça-feira. Tudo isso aqui na tela da TV Assembleia. Eu agradeço a companhia de vocês, a audiência de vocês, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Feliz ano novo, viu, gente? Feliz 2026. Espero vocês até lá.